Estamos de volta com o programa Pense Saúde e hoje falando de câncer de próstata em homenagem ao Novembro Azul. Participe com a gente com a sua dúvida, pergunta, comentário ou até mesmo depoimento. Para isso é só ligar 3209-0119 ou enviar um e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. No bloco anterior, a gente finalizou falando sobre o indicativo dos exames, tanto o PSA como o toque retal, quais seriam as idades. E você gostaria de complementar alguma coisa com relação, reforçar alguma coisa com relação a essa idade, doutor Francisco? Como o doutor Leonardo colocou muito bem, existem vários protocolos de indicação de quando se iniciar uma avaliação da saúde prostática. Existe uma determinação que é bastante básica, que eu acho que para o telespectador fica fácil dele absorver, que é o seguinte: quando há uma história familiar, iniciar com 45 anos de idade. Quando não há história familiar e no seu exame com seu clínico, cardiologista, ele vai pedir um PSA, esse PSA está bastante baixo, compatível com a faixa de idade, você pode iniciar esse exame local a partir de 50 anos. E como recomendação geral, por segurança, anualmente. A não ser que seu urologista sugira a você algum outro intervalo. Por quê? Numa dessas avaliações, você pode ter uma alteração desse PSA, como o doutor Marco Túlio citou num bloco anterior, sobre a cinética do PSA. É a variação deste PSA. Então, conforme a variação, nós podemos encurtar a nossa indicação de avaliação ou prolongar. Certo. Isso é interessante, você falou, porque às vezes, não necessariamente o urologista, mas o próprio cardiologista, alguém que faça o seu check-up, pode pedir esse exame de sangue e é uma maneira de você ir acompanhando essa evolução, essa cinética, né, do seu PSA. Aí a gente falou sobre a necessidade desses dois exames, a complementariedade, na verdade, né, tanto do PSA quanto do toque retal e, quando necessário, até o ultrassom para um diagnóstico final. A partir do momento que existe essa alteração do PSA, o toque retal é importante, a biópsia é fundamental e foi diagnosticado. E aí, qual que é o próximo passo? Então, diante de alterações do toque ou do PSA, se tiver alterado, o próximo passo é fazer a biópsia, que é um ultrassom transretal e a biópsia é guiada na próstata. A partir de então, feito o diagnóstico, aí a gente vai partir para o tratamento. O primeiro passo do tratamento é estadiar a doença, é ver o nível da doença prostática. E existem critérios para isso, de acordo com o nível do PSA, da história clínica mesmo. Você vê isso, alguns outros exames complementares que cada caso vai requerer. A partir daí, diagnosticado, em geral a gente espera que seja uma doença com detecção precoce e localizada, aí as opções de tratamento que existem hoje, basicamente são a cirurgia, que é a prostatectomia radical, retirada de toda a próstata, e algumas modalidades de radioterapia. Que cada caso, o urologista vai discutir com o paciente, colocar os prós e os contras de cada um, as vantagens e as desvantagens de cada um. É possível, então, pelo que eu estou vendo, dependendo do tamanho, desse estadiamento, que a pessoa nem precise de uma cirurgia, que ela possa fazer só, por exemplo, a radioterapia, doutor Leonardo? Com certeza. Além dessas duas modalidades, que são as principais, considerando um câncer de próstata inicial, que é o intuito do diagnóstico precoce, você também tem a possibilidade de fazer o acompanhamento em algumas situações. São situações em que o tumor está super inicial, são casos bem selecionados. É lógico que isso tem que ser bem conversado com o urologista. O paciente tem que estar ciente dos riscos e de como que é feito esse acompanhamento, mas isso tem sido cada vez mais discutido no meio médico, a possibilidade de acompanhar alguns determinados casos de câncer, porque nem todo câncer de próstata vai ter aquela evolução catastrófica, né, de metástase, etc. Alguns casos, eles têm uma evolução mais lenta, com menos agressividade, e esses são passíveis de serem acompanhados. Então, eu acrescentaria mais essa possibilidade. Quando a gente fez aqui o programa de Outubro Rosa, a gente fala câncer de mama, e os médicos explicaram que não existe um câncer de mama, são inúmeros tipos de câncer que podem ocorrer na mama. Então, isso ocorre na próstata também? Por isso, isso também, de alguma forma, ou existe um câncer de próstata só, ou vários tumores que podem aparecer, que a gente acaba chamando de um câncer só? Na verdade, o câncer de próstata é o adenocarcinoma de próstata. E dentro desse adenocarcinoma de próstata, nós vamos ter tumores mais agressivos e menos agressivos.
aquilo que o Marco Túlio falou do estadiamento, uma parte desse estadiamento é através das características biológicas, histológicas, na verdade, do tumor, junto com a questão da evolução e da dinâmica, da cinética do PSA, né, e as alterações do toque, você define mais ou menos, estratifica o paciente em questão de risco, se é um tumor de alto risco, baixo risco, médio risco, e através dessas características você define se tem mais ou menos chance de agressividade. Um tumor mais agressivo ou menos. Bom, e aí foi definido, então, se a cirurgia ou se é radioterapia, isso tudo então é definido de acordo com cada caso e com essa conversa com o paciente. Vamos pensar então, pensamos aqui na cirurgia, vocês disseram, no caso cirúrgico, o doutor Marco Túlio citou, às vezes é uma retirada total da próstata. E a gente acabou de ver aqui, na reportagem, um senhor que fez a cirurgia e agora ele tem uma recidiva. Aí eu gostaria que vocês explicassem isso. É possível você fazer um tratamento e depois ter o câncer novamente? Sim. Então, quando você dá um diagnóstico de câncer de próstata, nós vamos, então, estratificar o risco dessa doença, baixo risco, intermediário ou alto risco. Isso é muito importante porque, através disso, nós sabemos a probabilidade maior de recidiva, de recorrência da doença. Quando nós damos um diagnóstico numa fase inicial, nós temos uma chance de 90% a 95% de chance de cura. Entretanto, aquelas doenças de alto risco, elas têm uma probabilidade maior de recidiva. O controle feito com o PSA, que é um excelente marcador de controle pós-tratamento, vai nos ajudar a definir essa recidiva da doença. Quando nós falamos em tratamento curativo, ele pode ser através de cirurgia ou de radioterapia. E ambas formas de tratamento podem ter efeitos adversos. E, independente da forma de tratamento, o controle com o PSA nos fala dessa recidiva. Se esse PSA sobe logo após um tratamento cirúrgico, nós vamos pensar que já existe provavelmente uma doença sistêmica. Se esse paciente vem com PSA indetectável e demora a subida desse PSA 3, 4, 5, 6 anos após um tratamento, nós vamos pensar numa recidiva local. Ah, interessante. Então, existe então, a partir do momento que a pessoa foi detectada, fez o tratamento, seja cirúrgico ou não, existe um acompanhamento que deve ser contínuo, doutor Marco Túlio? Sim, a partir do momento que você fez o diagnóstico e indicou o tratamento, o objetivo inicial é sempre a cura. O diagnóstico precoce, a cirurgia visa a cura. Entretanto, independente de ser de baixo risco, risco intermediário ou risco elevado, o acompanhamento pós-operatório ele é fundamental. Porque mesmo os tumores de baixo risco, eles também podem recidivar. Então, o paciente tem que fazer o acompanhamento com o urologista periodicamente no pós-operatório e basicamente é o PSA. Porque é de acordo com as variações do PSA é que vai direcionar o que são os outros exames que vão ter que ser feitos para poder diagnosticar. Então, naquele pós-operatório, nos primeiros meses, é um controle mais próximo. Sim. E depois disso, volta então ao controle do PSA anual. Não, depois do pós-operatório de retirada da próstata, o ideal é que você faça um PSA 30 a 45 dias depois da cirurgia. E a partir daí, no primeiro ano, de 90 em 90 dias, de 3 em 3 meses. É bem mais frequente. O PSA continuando baixinho, indetectável, a partir do segundo ano você pode fazer semestralmente, até 5 anos. E depois, estando tudo bem, aí sim, anual. Volta igual às outras pessoas que ainda não tiveram, não foram detectadas, nada. Quer dizer, mesmo a pessoa que já fez a cirurgia, que já controlou a doença, precisa continuar fazendo os exames preventivos da próstata, não é isso, doutor Leonardo? Sem dúvida. Reforçar isso, é importante estar sempre acompanhando, né? A gente vê muitos casos que, às vezes, o tratamento inicial foi bem sucedido, o paciente evoluiu bem, não teve nenhuma complicação da cirurgia e, por esse, às vezes, bom resultado inicial, abandona o tratamento. Já tive, já operei, já sarei, acabou. E aí retorna, tipo, 3, 4, 5 anos depois, já com um tumor mais avançado e, às vezes, sem possibilidade de um segundo tratamento que poderia até ser curativo. Isso é fundamental. Pode falar. Eu queria só reforçar uma coisa que é importante também. O valor do PSA
Para quem tem próstata, ele é analisado de uma maneira. E para quem não tem próstata, então é de outra maneira. Ah, tá. Os resultados, então, os valores de referência são completamente diferentes. Então, às vezes, vê aquilo lá, está no laboratório, um valor até 2,5 é normal. Para quem não tem próstata, aquilo não vale. Entendo. O meu tempo já acabou aqui? Já acabou meu tempo desse bloco. Daqui a pouco a gente volta. E nós vamos responder as perguntas que chegaram de casa e algumas outras dúvidas, tá certo? Então, agora é um rápido intervalo. Estamos hoje falando sobre câncer de próstata e daqui a pouco a gente está de volta. Fique por aí.